Então, vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje, tá? Na página 37, nós começamos com um texto falando sobre leitura, tá? A professora não vai ler o texto na íntegra, porque vocês sabem, né? O nosso tempo não permite isso, tá? Mas, enfim, o texto está falando, né, da importância da leitura e sobre o quanto as pessoas leem, tá? E aí, aqui embaixo tem algumas perguntas que nós, se tivéssemos na escola, nós discutiríamos, tá? Então, que tipo de leitura você prefere? Quantos livros você já leu? Se na casa de vocês, né, tem pessoas que gostam de ler ou não? Quem é a pessoa que mais lê? E se vocês costumam frequentar a biblioteca, tá? Não discutiremos isso nesse momento, tá? Mas esse texto aqui a professora vai ler, que fala sobre uma pesquisa realizada em 2011 e nessa pesquisa diz que apenas 50 em cada 100 pessoas, né, aqui do Brasil, diziam que tinham o hábito de ler. E em 4 anos, isso melhorou um pouquinho, né? Ligeiramente. Então, em 2015, outra pesquisa foi feita com 5.012 pessoas, de 5 anos ou mais, em diversos municípios brasileiros, e revelou que 56 em cada 100 brasileiros, ou seja, um pouco mais da metade, né? Afirmavam ter o hábito da leitura, tá? Deixa eu aceitar a Laura aqui, pronto. Ter o hábito da leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Foram consideradas leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Vejam o que disseram os brasileiros que não tinham esse hábito. Disseram, então, que não tinham tempo para ler, que não gostavam, que tinham dificuldades, né, para ler e que não tinham paciência. Então, entre todas as respostas, essas aqui foram as mais ditas, né? Peraí que tem gente querendo entrar aqui. Então, aqui, pessoal, ai meu Deus do céu. Gente, vocês têm que entrar um pouquinho antes das 9, tá? Deve estar cheio de gente querendo entrar agora. Vamos lá. Então, alguns dos trechos da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em forma de frações com denominador 100. Sublinhe e numere esses trechos, escrevendo as frações correspondentes a cada um deles. Então, lá no texto que a professora leu para vocês, nesse texto aqui, ó, primeiro diz que 50 em cada 100 brasileiros, né? Depois fala de 56 em cada 100 e 77 em cada 100. O que é isso, pessoal? Isso é uma fração, tá? Então, vamos ver se vocês vão conseguir. Vamos ver se vocês vão conseguir aqui, ó. Quando eu falo 50 em cada 100, é uma fração. Tá dando para ver? Não, né? Eu não tô conseguindo ver. 50 em cada 100 é uma fração, tá? Como a professora sempre falou para vocês, o número que fica embaixo é o denominador, né? E mostra o total, né? O que eu estou utilizando. E o número de cima, apenas aquela pequena parte que eu contabilizei. Então, o de baixo é o total e o de cima que eu utilizei. Na pesquisa falou 50 em 100.
É a mesma coisa que eu dizer 50%, tá? E aí tem outros trechos lá no texto que falam de números que podem ser colocados como frações, né? Vocês vão voltar lá no texto e vão colocar aqui os 3 que aparecem, tá? Aí, para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam decidir várias coisas, tá? Quando eu faço uma pesquisa, eu tenho que ter um objetivo, né? Para que eu estou fazendo essa pesquisa? Com quem eu vou fazer essa pesquisa? Quem serão os entrevistados, né? E aí nós temos aqui algumas perguntas que precisam ser respondidas, né? Aqui são exemplos, certo? Então, qual será o assunto? Quais são as pessoas e quantas pessoas eu vou entrevistar? Que perguntas que serão feitas? Como serão organizadas, né, as respostas para apresentar os resultados na pesquisa, tá? Então, aqui são exemplos de perguntas que poderão aparecer em uma pesquisa. Aqui, pessoal, vocês terão que responder a essas perguntas levando em consideração o texto da página anterior. Por exemplo, qual é o assunto da pesquisa? O assunto da pesquisa, né, é sobre o hábito de leitura das pessoas, certo? Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Quantas? Ali foi 5.012, né? Se eu não me engano. Ó, 5.012 pessoas, certo? A partir de 5 anos. Então, algumas perguntas destas aqui, vocês têm a resposta lá no texto, tá? Aí vocês vão analisar o texto e responder nessas linhas o que der para responder, tá bom? Algumas, ó, por exemplo, essa aqui. Como serão organizadas as respostas para apresentar o resultado da pesquisa? Então, talvez essa aqui vocês não terão como responder, não tem problema. Vocês só vão responder aquilo que for possível, lendo e interpretando o texto, tá? A número 3. Um estudo feito em 2015, envolvendo 30 países, revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal, de que cada pessoa dedicava à leitura, que foi com 10 horas e 42 minutos por semana, tá? Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas. O Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal. Veja os resultados de alguns países destacados no mapa da América Latina. Então, a gente tem aqui o México com 5 horas e 30 minutos, a Venezuela com 6 horas e 24 minutos, o Brasil com 5 horas e 12 minutos e a Argentina com 5 horas e 54 minutos, tá? Temos esse resultado aqui desses países, certo? O que a gente tem que fazer em seguida? Escreva com algarismos o lugar em que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto com a leitura, né, por pessoa. Qual foi a ordem que o Brasil ficou? 27º lugar, né? Vocês irão colocar aqui o número ordinal que representa isso, tá? Com algarismos. Na letra B, podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi maior do que 10 horas, menor do que 10 horas ou igual a 10 horas semanais. Aí vocês têm que ir lá, né, ler novamente. Quem não entendeu, leia novamente para responder essa questão. Aqui vocês têm um gráfico, pessoal, tá? A gente está aprendendo a lidar com as informações de pesquisas em tabelas e em gráficos, certo?
Então, aqui vocês vão coletar as informações que apareceram lá no mapa, né? O horário de cada país ali. E vocês vão pintar no gráfico, tá? Por exemplo, o Brasil. O Brasil foi 5 horas e 12 minutos, se eu não me engano, tá? Então, a gente vai pintar aqui no gráfico o Brasil um pouquinho abaixo dessa linha, porque nessa linha são exatamente 5 horas e meia. O Brasil não lê, as pessoas no Brasil não leem 5 horas e meia por semana, leem 5 horas e 12 minutos. Então, eu vou pintar um pouquinho abaixo da linha, tá? O México, vamos ver qual foi o tempo de leitura do México. 5 horas e 30 minutos, exatamente. Então, eu vou pintar 5 horas e 30 minutos. Certo, pessoal? Daí, vocês vão pintar, então, esse gráfico aqui, né? A Índia foi mais de 10 horas, por exemplo. Aí, vocês vão pintar até o horário que foi estabelecido na pesquisa. Tia, vai pintar os risquinhos ou o quadrado? O quadradinho aqui, o retângulo, dentro do retângulo. Tá. Tá? Pintem com o lápis de escrever, porque aí depois na correção, se tiver que corrigir, vocês conseguem apagar, tá? Agora aqui, pessoal, aqui eu vou passar rapidamente, porque vocês terão que fazer uma pesquisa, tá? Eu separei ali a folhinha da pesquisa e agora eu não sei onde é que tá, peraí. Lá no material de apoio de vocês, vocês têm... Ah, tá aqui, ó. Vocês têm a folhinha para fazer a pesquisa, que é essa aqui, ó, tá? Vocês vão realizar a pesquisa com 4 pessoas, certo? E vocês vão fazer essas perguntas aqui. Primeiro, a idade da pessoa, sexo, se é feminino ou masculino, o grau de escolaridade, daí tem ali 4 opções para a pessoa registrar. Quantos livros a pessoa leu durante, aliás, nos últimos 3 meses? E quanto tempo por dia essa pessoa gasta com leitura? Aí tem 3 opções. Meio, né? Meia hora ou menos, meia hora, de meia hora a 1 hora e mais de 1 hora, tá? Tem essas 3 opções. Vocês terão que fazer essa pesquisa, certo? Vocês poderão fazer por telefone, tá, gente? Vocês perguntam para a pessoa e a pessoa responde, tá? Não precisam sair de casa para fazer isso, tá bom? E pode ser também com as pessoas que vocês moram, né? Não precisa... A gente não precisa complicar, né? Vamos fazer de uma forma mais simples, certo? Fazendo, então, essas perguntas, pessoal, vamos nos dedicar aqui à explicação e sem escrever no chat, tá? E o Cláudio falou que já leu mais de um livro em 24 horas. Tá, Vinícius, presta atenção. Agora a professora quer que vocês prestem atenção aqui, tá? Se alguém escrever no chat, não precisa responder. Presta atenção aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ó, a gente teria que conversar, né, para decidir como seria a nossa pesquisa, certo? Como estamos nessa situação, a gente vai fazer a pesquisa desse jeito. Vocês vão entrevistar 4 pessoas com essas perguntas que estão aqui, tá? Aí, depois de vocês entrevistarem essas pessoas, a gente vai fazer, então, no decorrer da semana, vocês terão um tempinho, né? Depois eu vou dizer direitinho, para vocês fazerem, então, a pesquisa. Depois de fazermos a pesquisa, tá? A professora vai recolher os dados para a gente, então, preencher tudo isso aqui, ó, tá? Então, até quarta-feira, vocês terão que me mandar uma foto, tá?
Vocês não precisam destacar, deixem assim juntinho. Anotem o resultado da pesquisa aqui e mandem uma foto para mim, tá? Depois que eu tiver todos os dados da pesquisa, eu vou organizar e aí durante uma aula a gente vai discutir sobre isso, tá? Então, essas questões aqui, pessoal... Opa, deixa eu voltar. Essas questões aqui, até a número 3, né? Até a número 3, a gente não vai fazer agora, porque dizem respeito à pesquisa, tá? Então, eu vou dar um tempinho até quarta-feira para vocês fazerem a pesquisa, baterem uma foto dessa folha e me mandar. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, então vamos lá. Até quarta-feira, né, tia? Desculpa, eu não entendi. É até quarta-feira, não? Até quarta-feira. Até quarta-feira vocês terão que bater a foto, né? E me mandar a foto do resultado da pesquisa, tá? Ô tia, eu tive uma dúvida ali na página 39, porque ali no gráfico, ali na letra C, não faz muito sentido. Porque, olha, tu vai ver, aí tem 5,5. Aí depois das 5,5 é 5, entendeu? Aí não faz muito sentido. 5,5. Que gráfico... Não faz sentido. Cinco e meia, 5 Tá. Pessoal, mas na hora de vocês pintarem, tá? Na hora de vocês pintarem, vocês vão fazer o seguinte, ó. Daqui até aqui, até as 5, tá? A gente vai contar assim, ó. Isso aqui como meia hora, tá? Aqui, 5, tá? E aqui, pessoal, ó, 5,5, tá? Cada quadrinho desse aqui completo é 1 hora, certo? E aí, até aqui é meia hora, tá? O gráfico realmente aqui ficou confuso, tá? Mas vocês vão contar assim, ó. Esse primeiro quadrinho aqui, com o pontilhado, é como se valesse meia hora, tá? Então, o quadradinho completo aqui, ó, é como se valesse 1 hora. Então, até aqui, 5 horas completas, tá? O Brasil, como são 5 horas e 12 minutos, então eu vou pintar um pouquinho acima, certo? Aqui seria 5,5, tá? Porque quando eu subo aqui no pontilhado é mais meia hora. Deu para entender? Sim. Tia, não entendi. Ana Clara, quando você vai considerar aqui, ó, a hora desse jeito. Espera aí. Ó, vocês vão considerar a hora. Desconsiderem isso aqui, ó, tá? Então, vocês vão considerar a hora aqui, tá? Ó. Certo? E aí, quando for, por exemplo, 5 horas e 12 minutos, como é o Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou pintar 5 horas e um pouquinho a mais, porque são 5 horas e 12 minutos. Aí eu vou pintar tudo isso aqui, tá? O México é 5 horas e meia, né? Então, o México eu vou pintar, aqui é o 5. Vou pintar mais meia hora, até aqui. Certo? Aí a Argentina que horário? A Argentina, 5 horas e 54 minutos. Então, 5 horas e 54 minutos, quase 6 horas, né? Eu vou pintar quase até
às 6 horas, tá? Então, vocês só vão considerar o horário aqui, tá? E aí, depois, vocês vão considerar acima do pontilhado para considerar a meia hora, tá? Depois eu mando uma foto do gráfico pronto para vocês corrigirem. Realmente aqui houve um erro ali, foi colocado errado no gráfico, tá? Obrigada, Léo. Vamos continuar, então. E a Índia também? Onde que aparece? A Índia não aparece ali no mapa. A Índia aparece no texto. Tá bom. Tá? Que foi o país campeão, né? O país que mais... onde as pessoas mais leem, tá? Vamos aqui, então. A turma do 5º ano de uma escola também fez a mesma pesquisa que vocês farão, tá? Leia o texto que o Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre o gráfico. O que acontece, pessoal? Numa das atividades que vocês farão depois da pesquisa, vocês terão que interpretar o gráfico, que nós iremos montar, tá? O Vicente interpretou... Ai, gente, que coisa desagradável isso, né? E o pior, ainda vai ficar gravado, registrado. Parece que eu estou lidando com alunos do 2º ano. Que é isso? A nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia, ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de 1 hora por dia. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês vão responder a essas perguntas sobre este texto. Vocês terão que ler com bastante atenção para poder responder a essas perguntas, tá? Por exemplo, quantas pessoas foram entrevistadas? Aqui, a gente tem um gráfico que é verdadeiro e 2 que são falsos, tá? De acordo com o texto. Vocês também terão que responder qual é o verdadeiro, tá? E aqui, justificar por que esse é o verdadeiro e os outros são falsos. Então, tem que ler o texto com bastante atenção. Agora, pessoal, vamos trabalhar com probabilidade, tá? Enfim, tem um jogo onde as crianças têm que jogar os dados para poder ganhar os bichinhos, tá? Acontece o seguinte, a pontuação aqui, ela é bem específica. 2 pontos e 12 pontos ganha ou o jacaré, ou o elefantinho, ou o urso, ou o gatinho, tá? E já tá acabando a nossa reunião. 3 pontos e 11 pontos ganham esses. 4 e 10 são esses. 5 e 9 são esses. 6 e 8 são esses. O jogo funciona assim. As crianças jogam um dado. Vocês sabem que o dado ele tem um número. São 6 lados, né? E os números vão de 1 a 6. Isso não é segredo, todo mundo sabe. O dado normal é assim, né? O dado que todo mundo conhece. Então, eles têm que jogar 2 dados, tá? Para, então, somar os números que caírem. Por exemplo, eu joguei 1 e caiu o 2. Aí, joguei o segundo, caiu o 3. 2 mais 3, 5. Qual
qual é o bichinho que eu posso ganhar, então? Eu posso ganhar os bichinhos, ó, dessa fileira, porque eu fiz 5 pontos. Deu para entender até aqui? Se eu jogar uma segunda vez e eu joguei a primeira, o primeiro dado caiu 6. Joguei a segunda, o segundo dado também caiu 6. É o máximo de pontos que eu consigo. Então, eu fiz 12 pontos. Aí eu posso escolher os bichinhos dessa fileira, tá? Agora, vocês repararam que aqui não tem o número 7, ó. 2 e 12, 3 e 11, 4 e 10, 5 e 9, 6 e 8. Não tem o número 7. Por quê? Se eu jogar os 2 dados e cair o número 7, eu tenho a chance de recomeçar a jogar, tá? Então, essas são as regras do jogo. Eu jogo os dados, se cair o 7, eu recomeço, e dependendo do número que cair, aí eu posso escolher os bichinhos aqui das fileiras, tá? Tudo certo até aqui? Aham. Tia, Oi? eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Sobre ali a 2 e a 3 de cima da página 41, ali, 2 e a 3. Oi. Tu disse que não era para fazer a 3? Não é para fazer, por enquanto, nem a 2 nem a 3, porque vocês terão que fazer a pesquisa. Uhum. Tá? Depois que vocês me entregarem a pesquisa pronta, aí a gente vai conversar sobre as questões que vocês não fizeram. Sem a pesquisa não é possível responder. Tá bom. Tá bom? Miguel Simadon também tinha levantado a mão. Quer falar alguma coisa? Eu não levantei? A tua mãozinha estava levantada lá. Eu não apertei nada. Tá. Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui tem algumas perguntinhas, né? Se vocês já foram a um parque, se já brincaram numa barraca como essa. Por que será que os prêmios variam conforme o tamanho da pontuação obtida? E o João, esse menininho aqui, ó, ele quer muito ganhar o gatinho, tá? Será que ele vai poder escolher esse gatinho? Como é que eu vou responder isso? Olhando para os dados que ele lançou. O número 2 e o número 3. Ele vai poder escolher o gatinho? O gatinho está aqui, ó. 2 mais 3 é igual a 5. Então, ele não vai poder escolher o gatinho, né, pessoal? Porque ele somou 5 pontos. Ele só poderia escolher o gato se ele somasse 2 ou 12 pontos, tá? Agora, aqui, pessoal, vocês vão completar essa tabela com todas as somas possíveis com 2 dados, tá? Todas as somas possíveis. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e por aí vai, certo? Aqui serão todas as somas possíveis de se obter jogando os 2 dados de 6 lados cada um, tá? Então, a soma será o resultado da adição. Vocês terão aqui 36 somas, né? Ó, depois de colocarem os resultados, que é bem simples, né? Só resolver a continha, vocês terão que responder essas perguntas. Quantas adições são? Quantas somas diferentes aparecem no quadro? Quantas vezes cada soma aparece? Soma é o resultado, né? Então, quantas vezes o resultado 2 vai aparecer? Quantas vezes o resultado 3 vai aparecer? E aí vocês vão colocar aqui quantas vezes apareceu, tá? Por exemplo, a soma 2 vai aparecer uma vez só. Por quê? Porque se eu jogar 2 dados, só pode aparecer o número 2
se o primeiro dado cair no número 1 e o segundo dado também cair no número 1. Qualquer outra forma não vai apresentar a soma 2, tá? Então, eu só vou ter uma chance de tirar o número 2, né? Com a soma 2, certo? E aí vocês vão responder todas essas outras questões aqui, pessoal, tá? Lembrem-se, eu tenho 36 chances no total, tá? Tenho 36 somas diferentes, tá? E aí vocês vão responder essas perguntas sempre pensando no total e em quantas chances eu tenho, ó, por exemplo, de tirar o 2, como eu estava falando. De 36 chances, eu tenho apenas uma chance de tirar o 2. Porque eu posso jogar o dado de 36 maneiras diferentes, os dados podem cair, né? Mas apenas uma vai ser a soma 2, tá? E aí aqui vai aumentando, né, as chances, enfim. Por exemplo, o número 7. Como é que eu posso obter o número 7? Eu posso ter com 1 e 6, 6 e 1, 3 e 4, 4 e 3, né? Tem alguma outra maneira? Tem 5 e 2, 2 e 5. Então, eu tenho 6 maneiras diferentes de cair a soma 7. Eu tenho mais chances de tirar o 2 ou mais chances de tirar o 7? O que vocês acham? Podem responder. Eu acho que tem maior chance de tirar o 7. O 7, claro, pois eu posso ter o número 7, eu posso obter o número 7 caminhão do lixo chegou! de 6 maneiras diferentes. Já o número 2, eu só tenho uma, que é o 1 mais 1, né? Então, é nesse sentido que vocês têm que pensar para resolver todas essas outras questões, tá? Até, pessoal, até a página 47, tá? Vocês vão resolver até a página 47. Que cara de desespero, Ana? Até a página 47, tá, pessoal? Aqui, vocês têm que prestar atenção, ó, que as regras do jogo mudaram, tá? Aqui é com multiplicação, então prestem atenção e eu encontro vocês às 11 horas. Tá, pessoal? A nossa reunião aqui já está acabando. Até que página? 47, tá? A nossa reunião está acabando. E aí, às 11 horas, eu encontro vocês novamente, tá? Deixa eu ver se vai dar tempo. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui, gente. Acho que vai. Ih, acabou. Vocês estão aí ainda? Eu perdi vocês. Não, eu tô aqui ainda, né? Você está ouvindo.